Obrigada, professor James. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Então, a gente vai falar sobre a inteligência artificial e a tecnologia assistiva dentro dessas novas perspectivas para a educação, para a inclusão educacional. Esse trabalho, eu sou pesquisadora, né, trabalho na área de inclusão há 17 anos, e dentro desse trabalho, ele iniciou um processo de formação de professores, né, e comigo estão nesse trabalho a professora Edivânia Floro, a professora Fabiana Rodrigues Leta e a professora Ruth Maria Mariane Braz. O que a gente pensou dentro da formação de professores, né? Inicialmente, a gente estava trabalhando com a educação inclusiva. A gente estava trabalhando ferramentas, porque sou analista de sistemas, então a gente ensinava os professores a trabalhar com as ferramentas dentro de uma sala de aula inclusiva. Essa era a proposta. E aí veio a inteligência artificial. Então, a gente começou a se perguntar, né, quais são os desafios mais complexos para incluir a IA na educação inclusiva? Porque a gente já tinha a nossa visão anterior à implementação, né, como está hoje, da inteligência. Então, a gente queria que a gente quer, né, que essas implementações, elas sejam acessíveis a todos os alunos. A gente quer que no desenvolvimento de uma tecnologia assistiva se pense no aluno com deficiência ou no aluno com alguma necessidade específica, alguma neurodiversidade. Então, a gente está trabalhando dentro dessas ações. E a gente pensou também nas questões éticas, ou seja, como a privacidade de dados, a gente pensa também na segurança, na transparência, como implementar essa ação, né, dentro dos conceitos éticos. Então, nós estamos também lendo, né, o documento da Unesco em relação a isso. Então, a gente observou a necessidade de capacitar, de formar esses educadores. Então, há 17 anos, formando educadores para tecnologias de uso dentro de salas de aula, mas de um uso considerado básico hoje, né, a gente pode dizer, a gente começou a pensar em formar esses educadores para o uso de inteligência artificial. Olha, nós vamos aplicar para você, professor, que tem um aluno com deficiência, para facilitar a sua vida e dar autonomia para esse aluno. Então, essa é a intenção. E aplicação eficaz em ambientes de sala de aula inclusivo. E a gente tinha que transpor um desafio, uma problemática em sala de aula, que durante esse tempo de formação de professores, a gente já percebia que era a tecnofobia. Então, se o professor já tinha medo da tecnologia, pura e simplesmente, quando você fala que ele acredita que a IA vai realmente tomar o trabalho dele, que a IA vai se sobrepor ao trabalho do professor. Então, nós teríamos que desmitificar a inteligência artificial dentro de salas de aula para esse professor que tem aluno, uma sala de aula mesclada, né, com alunos com deficiência, alunos sem deficiência, para que ele pudesse aceitar a tecnologia dentro de sala. Então, nós começamos a discutir isso, como trabalhar é, é, como trabalhar esse projeto, como formar esse professor, né? Então, a gente trabalha também entre a convergência entre a IA e a tecnologia assistiva. Ela é transformadora. Então, você capacitar pessoas com deficiência a superar os seus desafios, qualidade de vida, comunicação, mobilidade, acessibilidade digital. A gente tem aqui no Brasil a 9050, que fala de documentos acessíveis, que fala da acessibilidade dentro da infraestrutura, e a gente não consegue atingir isso dentro da área da educação, da saúde. A gente tem que trazer um futuro mais inclusivo e mais equitativo para esses alunos. Mas o professor tem que começar a trabalhar e aderir a essa tecnologia. E aí a gente promove a inclusão de alunos com necessidades especiais ou o aluno, uma pessoa com deficiência, a gente começa a incluir ele quando a gente começa a adotar uma tecnologia, por exemplo, a Google Lens, uma ferramenta gratuita, quando você coloca ela em sala de aula e você, professor, não tem medo dessa tecnologia. Você adota essa tecnologia pensando que ela vai te ajudar, ela é um apoiador. E ela deixou de ser ferramenta, né? A gente usa o termo ferramenta, mas ela deixou de ser ferramenta. Hoje ela é uma linguagem. Então, a gente traz essa responsabilidade também de adotar a IA dentro da inclusão de uma forma organizada.
A gente mostra para o professor, olha, isso aqui é tecnologia assistiva. A Google Lens foi desenvolvida como tecnologia assistiva para pessoas com deficiência visual ou pessoas cegas, né? Quando ela foi desenvolvida, ela veio para apoiar esse perfil. E aí o professor não utiliza porque ele não sabe como se apoiar nessa ferramenta ou nessa linguagem. Ele ainda não tem essa direção. Então, essa formação. E nós estamos nessa formação de tecnologia assistiva há 4 anos com esses professores. Então, dentro do Instituto Federal. Eu trabalho no Instituto Federal de Rondônia, sou da região norte do país. O professor estava falando há pouco sobre fuso horários, né, professor? Aqui ainda é mais complicado. Então, como eu disse para vocês, a Google Lens, ela vem trabalhar com essa questão da deficiência visual, só que ela apoia a pessoa sem deficiência e ela apoia o professor. Então, a gente mostra as nuances dessa linguagem, dessa ferramenta em sala de aula como perfil apoiador. Ela é uma tecnologia assistiva, professora, ela é, mas em sala de aula ela pode fazer mais por você. Então a gente começa a mostrar as possibilidades e aí causa o encantamento do professor ou o professor fica tecnofílico, né? Ele acredita que essa tecnologia vai resolver tudo e não resolve. Lógico, ela está lá para apoiar o trabalho do professor em sala de aula, ou ele é um tecnofóbico, ele fala, não, eu não consigo aprender isso. Eu não vou conseguir. Então, a gente também mostra para ele o poder de ferramentas como o Office 365 para personalização, quando ela faz a transcrição de vídeos, quando ela coloca a legendagem em qualquer velocidade de ferramenta, quando ela traz dentro do Word uma leitura, uma leitura que permite a pessoa com dislexia, né, quando ela permite uma criança com TEA a fazer o entendimento com essa leitura imersiva, ela traz para o professor também o ajuste na escrita. O professor de língua portuguesa pode se apoiar nesta linguagem, nessa ferramenta, para ajudar ele a corrigir os trabalhos. Então, a gente começa a mostrar as ferramentas e como ela pode ser aplicada dentro de uma sala mesclada. Então, o professor começa a aceitar a tecnologia assistiva como essa ferramenta que pode realmente trazer para ele facilidades. Essa é a proposta da tecnologia, né? Facilitar o processo. Então, outras ferramentas, como eu disse para vocês, que além dessas duas que eu citei acima, elas trazem legendas automáticas, como é o caso do Meet, como é o caso do Loom, como é o caso do Zoom. Tradução de idiomas, que isso é importante, o Meet também faz isso, o Loom, Zoom, enfim, todas as ferramentas hoje fazem isso de uma forma bastante interessante. Algumas ferramentas com recursos de inteligência artificial, a gente apresenta para o professor, a rapidez que o professor fala e a verbalização do professor é importante. Então, hoje nós temos ferramentas, antigamente, os tradutores e intérpretes de Libras, eles reclamavam, ou eles se apoiavam nesse critério que os avatares, eles não tinham o rosto, né, o perfil de rosto fazendo o gesto, porque o rosto, quando o tio está falando, o rosto verbaliza junto dentro da frase para que a pessoa surda consiga entender. Hoje nós temos avatares que fazem o perfil de rosto em conjunto com a sinalização. Então, nós já temos isso tratado dentro da IA e a gente apresenta essa ferramenta para o professor. Então, a gente tem ali os chatbots, por exemplo, do Duolingo, que traz esse perfil que é uma ferramenta para aprender línguas, mas que tem a condição de acessibilidade. Uma criança com TEA, ela trabalha dentro de uma ferramenta do Duolingo e ela vai até os últimos estágios, porque é uma ferramenta com acessibilidade. Nós temos plataformas de leitura de texto, hoje o próprio PDF faz isso, o próprio PowerPoint, essa ferramenta que eu estou com vocês, ela faz esse trabalho. Então, as plataformas, o aprendizado por máquina, a identificação de necessidades específicas dentro dessas ferramentas e a acessibilidade de documentos digitais.
Então, se você não produz um slide com acessibilidade, o leitor de tela não faz essa resposta, não te dá essa resposta. Ou seja, o que adianta você produzir documentos, você produzir artigos dentro da rede, se uma pessoa cega, uma pessoa surda não tem condições de fazer a leitura com eficiência desse documento, uma pessoa com dislexia ou qualquer outro tipo de neurodiversidade. Então, a gente promove o quê? A autonomia quando você faz essa formação. Então, a gente coloca IA para superar esses obstáculos educacionais, trazendo para o professor uma poderosa ferramenta, dizendo para ele que ele pode superar esses desafios, a qualidade dessa superação faz com que ele se encante. Então, a ferramenta, ela traz esse engajamento, as ferramentas de IA, elas promovem esse engajamento, desde que o professor tenha uma formação séria dentro desse trabalho. E aí, quando ele promove a autonomia desse EPAE, né, desse estudante público-alvo da educação especial, esses esforços, eles são significativos, porque o professor tira um trabalho ou um retrabalho que ele teria com o aluno, que dentro dessa sala de aula mesclada. A gente não segrega o aluno, a gente não tira o aluno com deficiência de sala de aula, a gente está falando de inclusão. A gente coloca ele em sala, a sala é mesclada e você usa a tecnologia para conduzir esse trabalho. Então, essa abordagem, ela não tem apenas sucesso nesse trabalho acadêmico, ela tem a participação efetiva desses alunos. Então, é isso que eu gostaria de falar, que ela não é só algoritmo, ela é um agente transformador da educação inclusiva. A gente depende dessa sinergia, né, para criar um esforço dentro de um ambiente educacional igualitário. É essencial construir esse ambiente, inclusive. A gente tem que trabalhar dentro dessa performance. Então, a gente fala da personalização, fala do acesso à educação, do apoio ao ensino remoto, da identificação de necessidades específicas, da tradução automática, de recursos de aprendizado acessíveis, de apoio aos professores em sala de aula, e aí a educação inclusiva em ciências da computação. Então, a gente trabalha também o pensamento crítico e fala com o professor sobre isso. Então, essas são as abordagens desse trabalho que a gente desenvolve. E eu gostaria de agradecer o Congresso, né, falar da rede ibero-americana de pesquisadores e acadêmicos, falar desse trabalho dessa comissão organizadora e agradecer ao Instituto Federal de Rondônia, agradecer ao programa, né, de doutoramento, né, em tecnologia, inclusão e educação da UF e a todos os participantes que estão aqui me ouvindo. Muito obrigada.